Amém, glória a Deus, graça e paz, shalom. Que você sentir no seu coração como cumprimentar a igreja do Senhor. Então, irmão, vamos agora mais uma live da nossa Bíblia do Expositor, uma Bíblia explicativa, onde nós possamos aplicar a nossa fé conforme a palavra de Deus. E no capítulo 34 de Gênesis, nesse dia 3 de fevereiro, segunda-feira, Deus tem grandes coisas para nós. Aqui no capítulo 34, também estamos no meado dos anos 1739 a.C. Tá? E vamos falar sobre Diná, uma das irmãs, uma das filhas de Jacó. Vamos falar sobre a vingança. Diná e vingança. Tá bom? Vamos aprender hoje o que esta personagem, pessoa, foi relatada aqui e está escrito aqui sobre a vida dela. De alguma forma é para nos dar um exemplo de muita fé. Tá bom? Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais esse dia. 3 de fevereiro, segunda-feira de 2025. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença, de fazer a Tua vontade. Obrigado porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos escuta quando nós clamamos ao Senhor, quando nós te suplicamos, quando oramos. Porque o Senhor é um Deus vivo e o Senhor é fiel. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti. Guarda as nossas vidas, guarda a nossa alma, nos protege dos assédios do mundo, para que nós não viemos desviar-nos para lá, mas que prossigamos em conhecer e te conhecer, Deus. Em nome de Jesus, por meio da Tua palavra, por nossa fé, crendo que Jesus é o nosso Salvador e nosso Senhor. Espírito Santo, vem se fazer presente nesta leitura agora. Levamos todo o nosso pensativo cativo à Tua obediência, para que possamos ouvir e entender a Tua palavra. Se faz presente agora, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui neste lugar. Na casa de todos que estão vendo este vídeo, que estão acessando essas lives para a sua leitura anual também, e para o fortalecimento da sua fé, para o fortalecimento da sua alma e do seu espírito. Porque o Senhor Deus não fez o ser humano para ser escravo do pecado. O Senhor não fez o ser humano para ser escravo do diabo, dos seus assédios, das suas tentações que Ele dá a cada um. Não. O Senhor nos criou para ser instrumentos da Tua adoração. E obedecendo a Tua voz, o Senhor guarda a nossa alma, o Senhor guarda o nosso corpo, o Senhor guarda a nossa vida de doenças terríveis, de coisas, incidentes, acidentes domésticos, ou acidentes nos trabalhos, porque nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Temos essa fé. Mas aqueles que não são do Senhor, ou que estão desviados por algum motivo, por alguma coisa, por alguma fraqueza, que o Senhor traga de volta essas pessoas ao Teu convívio, ao teu trono. Não estou falando do trono, Deus, de tomar o Teu trono, estou falando do trono questão do reino, do Teu reino, a Tua casa, no corpo de Cristo novamente, enxertado no corpo de Cristo novamente, para que essas pessoas venham sentir, Deus, amadas pelo Senhor e nunca mais se desviarem dos Teus caminhos. Porque, Deus, o Senhor não nos dá nenhum tipo de motivo, o Senhor não nos dá nenhum tipo de pretexto para desviarmos dos Teus caminhos. Não tem. Então, Deus, muito obrigado por esta oportunidade de ler a Tua palavra com os amigos que assistem, que visualizam, que compartilham, que se inscrevam no canal. Todos esses que se inscrevem são abençoados. Porque do maior tesouro que o homem tem a dar para o outro homem é a palavra de Deus. Compartilhar esse tesouro. Nenhum rei
tira do seu tesouro para dar para qualquer um. Mas esse rei Jesus é um rei humilde. Ele tira do seu tesouro a boa palavra e nós tiramos essa palavra desse tesouro e compartilhamos uns com os outros para crescimento espiritual, para renascimento espiritual, para fortalecimento espiritual, até a pessoa se tornar um adulto na fé. Os novos precisam de leite e o leite é a tua palavra. Senhor meu Deus, muito obrigado por ser instrumento do Senhor, por ser teu instrumento de compartilhar essa palavra maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. No capítulo 34, vamos falar sobre Diná, que diz assim: Saiu Diná, filha de Lia, a quem esta tinha dado a Jacó, para ver as filhas da terra. Digamos que ela foi dar aquele passeio ali, né? Conhecer a cidade, conhecer as ruas, conhecer os amigos, vizinhos, ou uma praça, digamos assim, né? Sequer se naquele tempo existia praça. Assim diz a explicação. Parece muito inocente, entretanto, estas filhas a levavam a um companheirismo vergonhoso. O cristão tem que ter muito cuidado quanto ao mundo e seus caminhos. O apóstolo Paulo fala assim. O apóstolo Paulo não, acho que é João. Fala. Primeiro nas cartas de João. Vou dizer assim bem claro, para a gente entender. Nós que somos crentes, quando queremos ter parte ou amizade com o mundo, a gente se constitui inimigo de Deus. Entende? Então o que está falando aqui? Certo companheirismo é vergonhoso. E o cristão tem que ter muito cuidado quanto ao mundo e seus caminhos. Se você é companheiro do mundanismo, ou de alguém que é mundano, para você não abrir mão da amizade dele porque gosta, cuidado. Toma muito cuidado. Porque duas coisas podem acontecer com o seu caminho. Ou esse mundano ele vai te levar para lá, ou você vai trazer ele para cá. É um dos dois. Pode ter certeza que isso é um tiro certeiro. Entende? Por isso que diz: aquele que constitui-se amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Prosseguindo. E havia Siquém, filho de Amor, o Eveu, príncipe daquela terra, e tornou-se e se deitou com ela e a violentou. Pulpit diz, está escrito aqui Pulpit, mas acho que a pronúncia do nome é outra. Diná pagou a penalidade completa por seu descuido. Ela sofreu o destino que Satanás tinha planejado para Sara e para Rebeca, na terra de Faraó e de Abimeleque. Diná foi vista e tomada à força pelo filho de um príncipe, ao que parece contra a sua vontade, a despeito das afirmações de afeto de seu amante. Mas a sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e se apaixonou pela jovem, e falou afetuosamente à jovem. É provável que se referisse ao matrimônio, porque a alma dele se uniu, né? Se apaixonou. E falou Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me por mulher a esta jovem. O matrimônio era arranjado nessa época. Por isso Siquém pediu ao seu pai, Amor, que fizesse os acertos. Matrimônio arranjado, você já tem ideia do que é, então não precisa nem falar além do que está escrito aqui. Ouviu Jacó que Siquém tinha manchado Diná, sua filha, e estando seus filhos com o seu gado no campo. Calou-se Jacó até que eles viessem. Quando Jacó se cala, ele já tem a noção de quão temperamento são as suas crianças, né? Vamos dizer assim, as suas crianças, seus filhos, eles já sabem e conhecem o temperamento de cada um.
E se dirigiu Amor ao pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele, supostamente para fazer os acertos de matrimônio. Os filhos de Jacó, quando vieram do campo, souberam e se entristeceram os homens, e se enfureceram muito, porque ele, Siquém, havia cometido baixeza em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Neste versículo, a palavra Israel é utilizada pela primeira vez para designar os descendentes de Jacó que, na realidade, vieram a ser a grande nação de Israel. A expressão baixeza em Israel passou a ser usada sempre para designar os atos contra o caráter sagrado que pertencia a Israel como uma comunidade separada em aliança, como povo de Deus. Amor falou com eles, dizendo: a alma de meu filho Siquém se apegou à sua filha. Rogo-vos que a deem por mulher a ele. A maldade especial de Siquém consistiu em desonrar a filha de um homem, que era a cabeça da linhagem reacrática e, portanto, li errado. A maldade especial de Siquém consistiu em desonrar a filha de um homem que era a cabeça da linhagem teocrática e, portanto, sob obrigações específicas de levar uma vida santa. E aparentai-vos conosco, vos deem as vossas filhas e tomai para vós as nossas, pelo ato de exogamia, que está escrito com X, né? Acredito que seja isso. Pelo ato de exogamia, Satanás quer comprometer e corromper a linhagem sagrada. Vou repetir, isso é muito sério. Você que é casada e seu marido não é crente, não vai sequer na igreja uma vez sequer, nenhuma. Você que é casado, a sua mulher não é crente, não vai uma vez sequer com você. Vou usar isto e aplicar no matrimônio agora. Pelo ato de exogamia, Satanás quer comprometer e corromper a linhagem sagrada. Irmão, se você ainda não conseguiu convencer a sua esposa, convencer o seu marido e ir aos cultos com você, ore. Faça um propósito forte para que o Espírito Santo convença. Porque se o Espírito Santo não convencer, esse seu matrimônio ele não é aprovado por Deus. Ele foi arranjado. Ou foi pelos seus pais, ou foi pelos seus avós, ou foi por algum parente seu. Mas não foi aprovado por Deus. Por isso que você está sofrendo aí. Tudo o que você faz dentro do seu matrimônio, que o seu cônjuge não é temente a Deus. Tudo que você faz não prospera. Começa, mas fica pela metade. Entendeu agora? De novo, reforçar essa explicação. Pelo ato de exogamia, Satanás quer comprometer e corromper a linhagem sagrada. Não deixe a sua linhagem sagrada ser corrompida por aquele quem não quer compromisso com o Senhor. Você não vai salvar o seu marido, hein? Presta atenção. Você não vai salvar o seu marido e você não vai salvar a sua esposa. É o Espírito Santo quem convence. Não adianta você ficar insistindo no matrimônio que não dá certo, porque você vai se frustrar e vai acabar se desviando dos caminhos do Senhor e colocando a culpa em Deus por uma atitude que você não quer tomar. Entendeu? Lá na frente vamos falar sobre matrimônio, sobre divórcio. E vamos aprender o que o Espírito Santo nos ensina. Amém? Prosseguindo. E habitem conosco, porque a terra estará diante de vós. Morai e negociai nela, e tomai possessão dela. O resultado final deste plano, promovido por Satanás, foi, em última instância, deter
a encarnação de Cristo, a linhagem israelita devia manter-se pura. Aleluia. Siquém também disse ao pai dela e aos seus irmãos: Ache eu graça em seus olhos, e darei o que me disseres. Em essência, Siquém estava dizendo que o que eles pedissem em valor monetário, se requerido, ele o pagaria. Aumentai muito dote sobre mim, e dádivas que eu darei o quanto me disserdes, somente me dê a jovem por mulher. E responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, com engano, e falaram por quanto tinham manchado Diná, sua irmã. Aqui os filhos de Jacó, né, suas crianças, vão agir com vingança. Vão agir com um pouco de falsidade, vão agir com um pouco de estratégia, e vão agir como homens maus, maquiavélicos, para vingar o que fizeram com a sua irmã. Pra você ter noção de que as crianças de Jacó não eram fáceis. E o pai deles conheciam cada um muito bem. Os filhos de Jacó praticam engano nesta situação, no qual Jacó não tinha parte. Entretanto, Deus não faz vista grossa quanto ao engano empreendido por seu próprio povo contra os que estão fora da aliança. E eles, os irmãos de Diná, disseram-lhes a Siquém e aos que estavam com ele: Não podemos fazer isto, da nossa irmã um homem não circuncidado, porque entre nós é a abominação. Mas com esta condição lhe consentiremos. Se fordes como nós, que se circuncide entre vós todo varão, então lhes daremos a nossa filha, e tomaremos nós as vossas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Os filhos de Jacó já começam a mostrar as características que, em última instância, pouco tempo depois, os levaria ao desejo de assassinar José. Mas, se não nos derem ouvidos para vos circuncidar, tornaremos a nossa filha e iremos. Presta atenção. Eles eram muito espertos, eram 12. Aí tinha um cabeça, né? Sempre tem aquele que é o inteligente. É tipo um grupo, uma quadrilha. Sempre tem o inteligente, sempre tem aquele que articula, né? Sempre tem um líder. Então eles já botaram isso na cabeça. Se circuncidar, a circuncisão, cortar o prebúcio, eu vou passar mais ou menos ali uns 3 dias. Passará. Se eles tiveram uma ideia assim, por que não que eles iam fazer a mesma coisa entre eles mesmos? Já fez uma vez. Eles iam fazer de novo. É o que aconteceu com José. Entende? Quando você toma uma coragem para fazer o que é errado pela primeira vez e dá certo, você nunca vai ter medo de fazer a segunda. E sempre fazendo. Então é melhor você que é crente deixar a vingança nas mãos do Senhor. Já ouvi em reportagem, já escutei em reportagem desses programas nossos aqui de Manaus mesmo. Esses programas programas de polícia, assim, de coisa, né? Jornal. Que uma filha que era pastores, eu acho, não me lembro agora, mas era irmãos, salvo em Cristo, foi estuprada, e a repórter vai e pergunta do pai. Foi dois casos, mas vou trazer o caso do pai. Foi um caso de uma mulher que declarou, e o pai também, mas a mesma declaração foi a mesma dos dois. E perguntou assim do pai: E aí, pai, o que você faz agora? Estupraram a sua filha? E ele responde: Deus, no nome de Deus, ou seja, em nome de Jesus,
é melhor perdoar. E da outra forma a mãe responde também, numa outra reportagem, a mesma coisa. Mamãe estruparam a sua filha, o que você vai dizer? Que Deus perdoe ele e que Deus faça a justiça. Isto é algo muito sério, porque o perdão é uma escolha. Mesmo acontecendo conosco, com pessoas do nosso sangue, é claro que no momento da raiva ali, do calor do sangue, a gente não tem o que dizer. Não sai coisas boas, mas depois, se somos aliançados com o Senhor, Ele está a par de tudo. Aprendemos aqui que Ele vê tudo, Ele sabe de tudo. E o único caminho que Ele nos dá numa situação dessa ou qualquer outra é estar perdoado. Eu libero o perdão. Sabe por quê, irmão? Porque a vingança ela não é nossa. A vingança é do Senhor. E se nós escolher perdoarmos o meliante, perdoarmos aquele que o diabo usa como instrumento, nós estamos trazendo justiça sobre nós mesmos, primeiramente, de que somos nós, quem somos nós para julgar? Se em Mateus capítulo 7, 1, está escrito, não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida que você julga, é a mesma medida que julgarão a vós. Isto é fé. Isto é uma verdadeira fé, uma verdadeira vida no altar do Senhor. E com os filhos de Jacó aqui não foi diferente. Eles tramaram isso, sabendo que uma circuncisão demoraria uns 3 dias, passará. Circuncidaram esse povo. No decorrer da noite, o povo, sabendo que estava ferido, vocês estavam fora de combate. Eles invadiram a cidade, matou homens, mulheres e crianças. Vamos ver isso agora, porque vai falar sobre vingança. Mais uma vez eu digo, irmão, Deus, Ele ouve tudo. Deus, Ele vê tudo. Os nossos corações de pai, os nossos corações de mãe, tem que estar ligado com o coração de Deus. Porque Deus, Ele perdoa. E nós temos que ter essa mesma identidade dele, de perdoar. Mesmo se acontecer algo terrível na nossa família, na minha ou na sua, tem que perdoar. Porque Deus, Ele sabe de tudo. E a vingança só pertence a Deus. Dele é a vingança. E de mais ninguém. Vamos falar agora sobre a vingança. Aqui do capítulo 18 ao 31. Que diz assim. E pareceram boas as suas palavras a Amor. E a Siquém, filho de Amor. E não demorou o jovem fazer isso. Não queria adiar isso. Porque a filha de Jacó o tinha agradado. E ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Em outras palavras, Siquém era sincero. Então Amor e Siquém, seu filho, vieram à porta da sua cidade e falaram aos varões da cidade, dizendo, apresentou a proposta a eles. Estes homens são pacíficos conosco e habitarão nesta terra, e negociarão nela, pois eis que a terra é bastante larga e espaçosa para eles. Nós tomaremos as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas. Os filhos de Jacó eram da linhagem semítica, e, portanto, possuíam dons físicos e mentais. E como eles eram ricos em gado e outras riquezas, sua agregação ao povo de Siquém, como eles raciocinaram, iria levá-los até a uma classe muito alta. Então eles concordavam com a proposta de Amor. Mas só com esta condição consentiram eles. Quem? A tribo de Jacó. Em morar conosco e para que sejamos um só povo, que se circunde todo o varão entre nós, como eles são circuncidados. E que as suas riquezas e posses e todo o seu gado serão nossos. Concitamos somente nisto, e eles morarão conosco. Vemos aqui que Amor pratica o engano também. Isso não foi a ideia de Siquém. Ele era mais honorável que o seu pai. Foi a ideia de seu pai e de outros varões da cidade.
E obedeceram a Amon e a Siquém, seu filho, todos os que saíam pela porta da cidade, e circuncidaram todo o varão, a todos quantos saíram pela porta da sua cidade. Pelo fato de Amon ter concordado tão rapidamente, temos de chegar à conclusão que a circuncisão era conhecida por eles, e também algo a que eles atribuíram um preço muito pequeno a pagar por aquilo que eles acreditaram que tinham, que teriam, que iriam receber. Acreditar também algo a que eles atribuíram um preço muito pequeno a pagar por aquilo que eles acreditaram que iriam receber. Aconteceu que ao terceiro dia, quando sentiam eles a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada e vieram contra a cidade animosamente e mataram a todos os varões. Não há nada que justificasse o que fizeram estes homens. E deram a morte ao fio da espada a Amon e a Siquém, seus filhos, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. E os filhos de Jacó vieram aos mortos e saquearam a cidade, porquanto havia violentado a sua irmã. Dentro dos fatos, os registros cronológicos das guerras não civilizadas raramente registram este que é um crime dos mais atrozes. Tomaram as suas ovelhas e vacas, seus jumentos e o que havia na cidade e no campo, e toda a sua fazenda, levaram cativos a todos os seus meninos e as suas mulheres, e saquearam tudo o que havia em casa. E temos que entender que esta era a igreja dessa época. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado e fazendo abominável os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, e tendo eu poucos homens, ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e serei destruído eu e minha casa. Jacó de repente vê a mão de Satanás em tudo isto, e se não fosse pelo amparo do Senhor, ele teria razão para temer. E eles responderam: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Irmãos, pecado não se justifica diante de Deus, não. De maneira nenhuma. Se você se vingar de algo e depois chegar para Deus e dizer: Deus, eu me vinguei porque isso. Como eles fizeram aqui. Como eles responderam ao patriarca. Deviam ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Porque Deus vai perguntar para você assim: de quem é a vingança? É minha ou é de vocês? Entendeu? Então aprendemos hoje algo muito importante. Como um capítulo menor de tempo, mas muito extraordinário. Se você não entendeu ou não conseguiu ouvir direito, volte à live do começo, acompanhe os versículos na sua Bíblia. Quando começar a explicação, você não vai ver na sua Bíblia. Pausa, anote, palavra por palavra, e depois você lê. Que a sua vida vai mudar. Porque de repente você aí pode estar nesta situação aqui. Alguém te feriu, alguém te magoou, alguém te fez mal, você quer se vingar. Você pode até fazer. Mas no final, tudo que você fizer de vingança não vai ser justificável diante de Deus, não. Porque você vai estar colocando um pretexto para pecar. E não existe isto diante de Deus. Você peca porque você quer. Para isto, ele te deu livre-arbítrio. E no seu livre-arbítrio, ele não toca. Porém, as consequências do que você fizer, elas virão e te alcançarão. Não só você, como também a sua geração. Pai da eternidade, muito obrigado por esta live. Estou agradecido, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o Senhor tem nos ajudado mesmo. De uma maneira tal que somente temos que só te dar glória e te agradecer.
Ou seja, gratidão por tudo. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima live, até o próximo capítulo, se assim Deus permitir.